O giz bateu no quadro 3 vezes. A doutora Aline Vasconcelos escreveu a linha final da equação diferencial sem sequer olhar para trás. O auditório estava lotado. Cerca de 200 estudantes ocupavam as cadeiras estofadas. Ela deixou o giz cair na bandeja e limpou os dedos no blazer cinza. Integral tripla com transformação de coordenadas esféricas. Ela apontou para o quadro. Quem aqui consegue resolver isso sem dar uma olhada em nada? Silêncio. Aline esboçou um sorriso de canto. Ninguém? Nem os alunos de pós-graduação? O silêncio se prolongou. Ela cruzou os braços. Tudo bem, vou deixar o desafio mais picante. Sua voz se elevou. Resolva esta equação e eu me caso com você. A plateia gargalhou. Alguns aplaudiram. Uma moça na segunda fileira fotografou o quadro com o celular. Aline estava prestes a prosseguir quando uma voz cortou a risada. Posso tentar? Todas as cabeças se viraram. No fundo do auditório, perto da saída lateral, estava Ricardo, usando o uniforme cinza de zelador. O esfregão ainda estava em sua mão. Ele não sorria. O riso morreu. Aline estreitou os olhos. Como, desculpe? Ricardo deu um passo à frente. A equação. Posso tentar resolver? A professora olhou para ele com estranheza. O senhor trabalha aqui? Sim. Aline inspirou profundamente pelo nariz. Então volte ao seu serviço. Ricardo não se moveu. Só vai levar um instante. Um burburinho começou nas fileiras do meio. Alguns estudantes riram baixo, outros levantaram o celular, na expectativa de um constrangimento. Aline olhou para o relógio de pulso, como se aquilo fosse uma perda de tempo inaceitável. Você não é aluno, ela disse. Este é um conteúdo de pós-graduação. Não é atribuição da manutenção. Ricardo ajeitou o cabo do esfregão, encostou o material na parede e começou a descer a escada lateral do auditório. Cada passo fazia ranger levemente o piso de madeira. Ele não acelerou o passo, nem olhou para ninguém. Apenas para o quadro. Um rapaz na primeira fila sussurrou. Essa vai ser boa. Aline tentou retomar a autoridade. Gente, vamos voltar. O ponto aqui é mostrar... Ricardo chegou à frente e parou ao lado da mesa. Estava perto o suficiente para sentir o cheiro misturado do marcador e do giz. Estendeu a mão. Permissão? Perguntou, olhando para o quadro, e não para a professora. Aline ficou parada por alguns segundos. A sala inteira prendeu a respiração. Ela pegou o giz, girou entre os dedos e, num gesto de descaso, entregou a Ricardo. Seja rápido, murmurou. Alguns de nós têm doutorado para lecionar. Alguns riram, mas o som foi breve. Ricardo se aproximou do quadro. A equação ocupava quase toda a lousa. Símbolos, integrais, limites. Ele passou os olhos uma vez só, de cima a baixo, como se estivesse lendo um texto familiar. Em seguida, apagou um pequeno trecho com a lateral da mão, abrindo um espaço do lado direito. O primeiro traço que ele fez não foi hesitante. Escreveu a mudança de variável correta, alinhada e clara. Uma aluna na terceira fila franziu a testa. Espera, ela sussurrou para a amiga. É isso mesmo. Aline ouviu. O maxilar dela enrijeceu. Ricardo continuou. Cada linha vinha depois de um breve silêncio, como se ele conferisse tudo mentalmente antes de prosseguir. Simplificou termos, cancelou fatores, ajustou os limites de integração com uma segurança que não combinava com o uniforme surrado. Um garoto começou a gravar discretamente, inclinando o celular por cima do caderno. Outro puxou o vídeo ao vivo, digitando apressado. Aline tentou desqualificá-lo. Você está ciente de que qualquer erro de sinal aqui derruba a solução inteira? Ricardo respondeu sem parar de escrever. Por isso estou indo com cautela. Ele não estava indo devagar. Estava indo certo. No meio da sala, um aluno levantou a mão. Professora, a forma que ele está utilizando é a mesma que a senhora demonstrou naquele artigo do Congresso? Aline fingiu não ouvir. O foco dela estava no quadro agora. Ela se inclinou levemente para a frente procurando falhas.
Os símbolos se encaixavam com uma lógica impecável. Ricardo fez a última transformação, trocou a ordem de integração e, com poucas passagens, chegou a uma expressão que simplificava de forma limpa. Terminou com o resultado final, sublinhando 2 vezes. Silêncio. Ele colocou o giz na bandeja, com cuidado, como se fosse algo que não lhe pertencia. Limpou a mão na calça, apagando o pó branco. "Precisa que eu mostre outro método?" perguntou, ainda virado para o quadro. Ninguém riu. Aline se aproximou devagar. Os olhos corriam pela solução de Ricardo, linha por linha. Não havia etapas puladas. Não havia truques. Era uma resolução completa, sólida e exata. A professora sentiu o estômago revirar quando reconheceu um método específico. Um detalhe que ela mesma havia usado em um paper anos antes. Estava ali, aplicado com precisão. Isso... Ela parou. "Onde você viu isso?" "Na biblioteca, faz tempo." Ricardo finalmente a encarou. Mudou pouca coisa de lá para cá. Um murmurinho cresceu. Os alunos começaram a se inclinar uns para os outros, comentando. Uma moça sussurrou. "Ele acertou em tudo." Outro completou. "Melhor que a solução do livro." Um dos alunos de pós-graduação ficou de pé. "Professora, a solução está correta." Aline girou o rosto em direção a ele. "Você verificou?" "Sim, a abordagem é ótima. Simplifica o que a gente levou 3 páginas para fazer na monitoria." Ricardo recuou um passo, pegou o esfregão. O uniforme dele tinha uma pequena etiqueta com o nome bordado: Ricardo Oliveira. Um aluno na primeira fila aproximou a câmera ainda mais, focando na etiqueta, depois na equação resolvida. Aline sentiu a sala escapar do controle. Aquela não era mais a sua demonstração brilhante. Era a performance de alguém que nem deveria estar ali. "Isso não prova nada", ela disparou, mais alto do que pretendia. "Qualquer um pode decorar uma solução." Ricardo segurou o cabo do esfregão com as 2 mãos. Os nós dos dedos ficaram marcados. Respirou fundo antes de falar. "Decorar não. Entender." Ele olhou de novo para o quadro. "Faz anos que não mexo nisso. Eu só não esqueci como funciona." Um rapaz perguntou sem filtro. "Você estudou aqui?" Os olhos de Ricardo vacilaram por um segundo. Ele deu de ombros. "Não importa." Helena Guimarães assistia à cena encostada na lateral da porta, prancheta junto ao peito. Ela tinha ido até o auditório para falar com Aline sobre um seminário, mas parou ao ver o zelador no palco. Conhecia Ricardo de vista, o homem que sempre chegava cedo, apagava as luzes no fim do dia, segurava as portas quando alguém vinha com as mãos ocupadas. Nunca o tinha visto com um giz na mão. Aline percebeu o olhar dela, tentou recuperar o terreno. "Chega de espetáculo", disse, com um sorriso que não alcançou os olhos. "Obrigada pela participação. Ricardo, certo? O campus precisa de você em outras áreas." Ela estendeu a mão, indicando a lateral do palco, como se estivesse gentilmente o conduzindo para fora. Ricardo hesitou. Olhou para a plateia. Viu olhos curiosos, alguns admirados, alguns divertidos. Viu celulares levantados, luzinhas vermelhas de gravação. Ele poderia pedir desculpas, dizer que se empolgou, sair em silêncio. Seria mais seguro. Seria o que sempre fez nos últimos anos. Não chamar atenção. "Eu só resolvi o que a senhora escreveu", disse, mantendo a voz baixa. Nada além disso. Um aluno lá atrás perguntou em voz alta. "E a parte do casamento, professora?" A sala explodiu em risos nervosos. Não era mais a mesma risada leve do começo. Havia outra coisa misturada ali. Desafio, provocação. Aline ficou pálida por um instante. "Brincadeira", respondeu. Era uma hipérbole didática. "Ninguém vai se casar com ninguém." Ricardo baixou os olhos. Não sorriu, não reagiu ao comentário. Pegou o balde, puxou o esfregão com um gesto automático. Enquanto começava a se afastar, a voz de Helena cortou a distância. "Ricardo!" Ele parou, virou na direção dela. Ela deu alguns passos à frente, ainda segurando a prancheta.
Você pode passar no meu escritório depois da aula? Perguntou. Quero conversar sobre isso. Alguns alunos se entreolharam. Aline franziu o senho, incomodada com a interferência. Não vejo motivo para... Eu vejo, ela respondeu, sem tirar os olhos de Ricardo. Se ele quiser, claro. Ricardo demorou a responder. O olhar dele desceu para o chão, depois voltou para o quadro, agora cheio de traços que tinham saído da própria memória. Ele assentiu uma vez. Posso sim. Helena sorriu de leve, um sorriso contido, profissional, mas sincero. Sala 304, prédio de exatas, depois do seu turno. Ricardo confirmou com a cabeça e voltou a subir pela lateral do auditório, puxando o carrinho de limpeza. Enquanto andava, ouvia sussurros. Como ele sabia aquilo? Você viu a transformação? Eu nem tinha pensado assim. Imagina o que esse cara já estudou. No meio das fileiras, alguém perguntou. Você tem canal no YouTube, cara? Se não tem, devia ter. Aline apertou os lábios. Voltou para o centro do palco, esforço visível para retomar a postura de autoridade. Vamos encerrar a palhaçada e continuar a aula, disse, pegando um novo pedaço de giz. O ponto aqui é que a matemática exige disciplina, anos de estudo formal. Ele claramente teve isso, murmurou um aluno, alto o bastante para vários ouvirem. Helena percebeu que Aline ia insistir naquele caminho e fez uma anotação rápida na prancheta. Já sabia que aquela história não terminaria ali. Na porta, antes de sair, Ricardo olhou uma última vez para o auditório. Viu o mar de telas levantadas, algumas apontadas para ele, outras para o quadro. Ele não sabia ainda, mas aquele momento, gravado de vários ângulos, seria visto milhões de vezes em poucos dias. Ele puxou a porta com cuidado e voltou para o corredor claro e vazio, onde o som dos rodízios do carrinho ecoava sozinho. O cheiro de desinfetante voltou a ocupar tudo. Ainda assim, algo tinha mudado. No quadro, no fundo da sala, a solução continuava inteira. Ricardo girou a chave na fechadura do apartamento às 7:30 da noite. O corredor do terceiro andar cheirava a fritura. Ele entrou, fechou a porta com o ombro e deixou a mochila cair no chão. Sofia estava no sofá, pernas cruzadas, caderno aberto no colo. A televisão passava um desenho sem som. Oi, pai! Oi, filha! Ele foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou a jarra de água. Bebeu direto do vidro. Sofia olhou por cima do caderno. Você está bem? Ricardo parou. Passou a mão no rosto, sentindo o cansaço acumulado. Estou sim, dia puxado. Você sempre fala isso. Ele sorriu de lado, mas não respondeu. Foi até o sofá, sentou ao lado dela e olhou o caderno. Matemática. Problemas de divisão. Está com dificuldade? Ela balançou a cabeça. Não, já terminei tudo. Ricardo conferiu as respostas. Todas corretas, organizadas, feitas com capricho. Algo apertou no peito dele. Fez sozinha? Fiz. Ele passou a mão no cabelo da filha, devagar. Você leva jeito para isso. Sofia não tirou os olhos do caderno. Igual a você? Ricardo não respondeu na hora. Fechou os olhos por um segundo, depois abriu. Igual a sua mãe também. Ela não disse nada. Só encostou no ombro dele, ainda escrevendo. 12 anos antes, Ricardo tinha 23. Cabelo mais curto, postura mais ereta. Ele estava no corredor do departamento de matemática, segurando um envelope branco. Dentro, a carta de aceitação para o programa de doutorado com bolsa integral. 2 páginas impressas confirmavam o que todos ao redor já sabiam. Ele era um talento nato. Um professor parou ao lado dele. Parabéns, Ricardo. Você vai longe. Ele sorriu, mas não com arrogância. Era o sorriso de quem finalmente via um caminho claro. Guardou a carta na mochila e foi embora andando, como se o peso do futuro ainda não tivesse chegado. Naquela noite, ele mostrou a carta para Isabela. Ela estava na cozinha do apartamento minúsculo que dividiam, fritando ovos. Leu tudo 2 vezes e o abraçou com força. Eu sabia, ela disse. Eu sempre soube. Ricardo a segurou pela cintura, apoiou o queixo no ombro dela. A gente vai dar conta.
Vai dar tudo certo. Isabela estava grávida de 5 meses. A barriga começava a arredondar debaixo da blusa larga. Ela riu, afastou ele de leve. Vai dar certo, sim, mas agora vai comer porque o ovo já está queimando. Ele comeu. Ela ficou sentada na frente dele, mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando como se gravasse aquele momento. O parto foi marcado para uma terça-feira de manhã. Indução programada. Ricardo levou Isabela ao hospital de madrugada, dirigindo devagar, com as 2 mãos firmes no volante. Ela respirava fundo, contando os intervalos das contrações. Está tudo bem, ele repetia. Está tudo bem. Ela apertou a mão dele. Eu sei, mas não estava. 8 horas depois, os médicos saíram da sala de parto. Uma enfermeira levava Sofia, envolta em um cobertor branco. O choro agudo da criança ecoava no corredor. Ricardo levantou da cadeira, as pernas vacilando. E a Isabela? O médico segurou o braço dele. Sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. A hemorragia foi... Ricardo não ouviu o resto. Só sentiu o chão inclinar, o corredor se alargar, as luzes ficarem muito brancas. Alguém o segurou antes de cair. Ele não lembrava quem. Nos meses seguintes, Ricardo não voltou para a universidade. Trancou o semestre. Depois, trancou o ano. As ligações do orientador ficaram sem resposta. Os e-mails se acumularam. A bolsa foi suspensa. Ele passava os dias dentro do apartamento, segurando Sofia, alimentando ela, trocando fraldas. Não dormia mais que 2 horas seguidas. Não comia direito. Não respondia mensagens. Um amigo bateu na porta depois de 3 semanas. Ricardo abriu, mas ficou parado no batente, bloqueando a entrada. Você precisa de ajuda, cara. Eu estou bem. Não está. Ricardo olhou para trás, para o apartamento desorganizado, o cheiro de leite azedo. Sofia dormia no carrinho. Ele voltou os olhos para o amigo. Eu cuido dela. É o que importa. E você? Quem cuida de você? Ricardo fechou a porta sem responder. 2 anos depois, ele estava sem dinheiro, sem reservas, sem contato com a universidade. O apartamento onde morava com Isabela foi vendido. Ele alugou um menor, mais barato, do outro lado da cidade. Sofia tinha acabado de fazer 2 anos. Ricardo viu o anúncio de vaga para zelador no campus. Mandou currículo. Colocou apenas o ensino médio completo, omitindo todo o resto. Foi chamado em 3 dias. A entrevista durou 15 minutos. O gerente de facilities perguntou se ele sabia usar equipamentos de limpeza. Ricardo disse que sim. Perguntou se tinha disponibilidade para turno noturno. Ricardo disse que sim. Você tem referências? Não, mas eu apareço no horário e faço o serviço direito. O gerente olhou para ele, para o rosto cansado, para as mãos firmes. Começa segunda. Ricardo nunca contou para ninguém. Nunca mencionou os anos de estudo. Nunca falou dos artigos que tinha publicado, das conferências onde apresentou, das provas que tinha resolvido com elegância. Não porque tivesse vergonha, mas porque aquela vida tinha morrido junto com Isabela. Ele limpava os corredores do mesmo prédio onde tinha estudado. Passava pano nas salas de aula, onde tinha dado monitorias. Via professores que já o tinham elogiado. Nenhum o reconhecia com o uniforme cinza. Isso era mais fácil. À noite, quando Sofia dormia, Ricardo às vezes abria um livro velho de cálculo que tinha guardado numa caixa no armário. Só olhava. Não resolvia nada. Não tinha energia para isso. Mas as páginas ainda faziam sentido. Os símbolos ainda conversavam com ele como uma língua materna que não se esquece mesmo depois de anos sem usar. Ele fechava o livro antes de se sentir tentado a ir mais fundo, guardava de volta, ia dormir. Sofia começou a escola no ano passado. Ricardo a levava de manhã, pegava à tarde. Ela não tinha amigos em casa, não ia a festas de aniversário, mas era esperta, fazia perguntas o tempo todo. E quando pegou o primeiro caderno de matemática, Ricardo viu algo que o assustou. Ela tinha facilidade natural. Ele a ensinava, mas com cuidado. Não queria pressionar.
Não queria que ela carregasse o peso que ele tinha carregado. Às vezes, ela perguntava sobre a mãe. Ricardo mostrava fotos. Falava que Isabela era inteligente, gentil, que amava livros. Nunca falava da morte, só dizia: ela queria muito te conhecer. Sofia aceitava isso. Não insistia. Agora, sentado no sofá, com Sofia encostada no ombro, Ricardo olhou para o teto do apartamento pequeno. A tinta descascava perto da janela. A luz amarela do poste da rua entrava pela cortina fina. Ele tinha resolvido aquela equação sem pensar. O corpo tinha se movido sozinho. Como se parte dele ainda estivesse lá, naquela sala de aula, naquele mundo que tinha deixado para trás. Sofia bocejou. Pai, você vai fazer o jantar? Ricardo piscou, voltou ao presente. Vou sim. Ele se levantou, foi até a cozinha, pegou o macarrão do armário. Água na panela, sal. Movimentos automáticos. Enquanto a água esquentava, olhou pela janela. Lá embaixo, o estacionamento vazio, os prédios ao redor, a cidade que nunca dormia completamente. Ele não se arrependia de ter virado zelador. Não se arrependia de ter escolhido Sofia. Mas algo dentro dele tinha acordado hoje. E ele não sabia se isso era bom ou perigoso. Ricardo bateu na porta da sala 304 às 9h15 da noite. O corredor estava vazio. A maioria das luzes já tinha sido apagada. Ele ainda usava o uniforme, mas tinha lavado as mãos 3 vezes antes de subir. Pode entrar. Ele empurrou a porta. Helena estava sentada à mesa, notebook aberto, pilhas de papel ao lado. Ela levantou os olhos e sorriu. Ricardo. Obrigada por vir. Ele ficou parado perto da porta. Não quero atrapalhar. Não está atrapalhando. Helena apontou para a cadeira à frente da mesa. Sente-se, por favor. Ricardo hesitou, mas sentou. Manteve as costas retas, as mãos sobre as coxas. Helena fechou o notebook. Eu vi o que você fez hoje. Foi só uma equação. Não foi só uma equação. Ela cruzou os braços sobre a mesa, inclinando levemente para a frente. Era uma questão de doutorado. Eu usei ela na minha banca há 2 anos. Metade dos avaliadores teve que consultar referências. Ricardo não respondeu. Olhou para a estante ao lado, cheia de livros, alguns com lombadas desgastadas. Helena continuou mais devagar. Você estudou matemática? Ele respirou fundo. Estudei. Onde? Aqui faz tempo. Graduação? Ricardo assentiu. Pós. Ele demorou mais para responder. Comecei. Não terminei. Helena não pressionou. Esperou. O silêncio se estendeu, mas não era desconfortável. Era o tipo de pausa que deixa espaço para o outro decidir se quer continuar. Ricardo olhou para as próprias mãos. Minha esposa morreu no parto. Larguei tudo. Cuidei da minha filha. Precisei de trabalho. Apareci aqui. A voz dele era plana, como se contasse uma história que tinha contado muitas vezes para si mesmo, mas nunca em voz alta para outra pessoa. Helena ficou quieta por alguns segundos. Quando falou, a voz estava mais baixa. Sinto muito. Ricardo deu de ombros. Faz parte. Não faz. Ela abriu uma gaveta, tirou um bloco de anotações. Ricardo, eu não te trouxe aqui para te oferecer pena. Te trouxe porque você resolveu aquilo em 6 minutos sem consultar nada. Isso não é normal. Eu lembro bem das coisas. Não é só memória. Você aplicou um método que nem todo mundo conhece. Tomou decisões no meio do caminho. Adaptou. Helena se apoiou na cadeira. Você ainda estuda? Não. Por quê? Ricardo finalmente a encarou. Porque não tenho tempo. Trabalho de noite, cuido da minha filha de dia. Não sobra nada. Helena assentiu. Escreveu algo no bloco. Ricardo não conseguiu ler de cabeça para baixo. O vídeo está circulando, ela disse. Você sabe disso? Ricardo franziu a testa. Que vídeo? Helena girou o notebook. Na tela, o vídeo dele resolvendo a equação. Já tinha 120 mil visualizações. Os comentários rolavam rápido. Esse cara é um gênio. Plot twist do ano. Quem é ele? Alguém sabe?
Ricardo sentiu o estômago revirar. Eu não autorizei isso. Você estava num auditório público, alguém gravou. Helena fechou o notebook de novo. Mas isso não é o problema. O problema é que você está sendo procurado. Por quem? Jornalistas, alguns professores. O departamento quer saber quem você é. Ricardo se levantou. Eu não quero atenção. Eu só quero trabalhar. Eu sei. Helena também se levantou. Por isso eu te chamei aqui. Para te avisar antes que vire circo. Ele parou perto da porta, mão no batente. O que você quer de mim? Nada. Helena deu alguns passos na direção dele, mas manteve distância. Eu só quero que você saiba que, se precisar de alguma coisa, conversar, orientação, qualquer coisa, eu estou aqui. Ricardo olhou para ela, tentando entender o ângulo. Ninguém oferecia ajuda de graça, mas não havia malícia no rosto dela, só interesse genuíno. Por quê? Helena cruzou os braços. Porque eu já vi gente brilhante desistir por motivos errados. E porque eu acho que você ainda tem muito a oferecer. Ricardo balançou a cabeça. Eu não tenho tempo para voltar, nem dinheiro. Não estou falando de voltar formalmente. Estou falando de não deixar morrer. Ela apontou para a estante. Você pode pegar livros emprestados, pode vir aqui quando quiser, sem compromisso. Ele olhou para a estante de novo. Viu títulos que reconhecia, equações diferenciais, topologia, análise real. Eu vou pensar. Tudo bem. Helena voltou para a mesa, pegou um cartão, entregou para ele. Meu e-mail e telefone, qualquer coisa. Ricardo pegou o cartão, guardou no bolso. Obrigado. Ele saiu sem dizer mais nada. 3 dias depois, Ricardo estava limpando a biblioteca quando viu Helena. Ela carregava uma pilha de livros, equilibrando tudo com o queixo. Ele se aproximou. Quer ajuda? Helena olhou para cima, surpresa. Ricardo, sim, por favor. Ele pegou metade da pilha. Seguiram juntos até a mesa dela, no canto perto das janelas. Obrigada. Ela deixou os livros caírem com um baque surdo. Estou preparando aula para a semana que vem, série de Fourier. Ricardo olhou os títulos. Um deles tinha a capa rasgada, remendada com fita adesiva. Ele conhecia. Tinha sido o livro-texto da disciplina que cursou anos atrás. Esse aqui é bom, disse, tocando a lombada. Você usou? Usei. Helena sentou. Senta um pouco. Estou morrendo de tédio de fazer isso sozinha. Ricardo olhou ao redor. A biblioteca estava quase vazia. Ele tinha terminado o andar de cima. Faltava só passar pano nas mesas. Sentou. Helena abriu o livro numa página marcada. Estou tentando explicar a convergência pontual de um jeito que faça sentido para os alunos. Eles sempre travam nessa parte. Ricardo leu a página por cima. O problema é que os exemplos são muito abstratos. Exato. Helena apontou para um gráfico. Você usaria outro? Usaria. Ricardo pegou um papel que estava em branco na mesa, desenhou rapidamente. Onda quadrada. Todo mundo já viu num osciloscópio. Aí você mostra como a série vai aproximando. Helena olhou o desenho. Isso é muito melhor. Eles passaram 40 minutos conversando sobre a aula. Ricardo sugeriu analogias. Helena anotava tudo. No meio da conversa, ele esqueceu onde estava. Esqueceu o uniforme. Estava de volta ao lugar onde se sentia fluente. Quando percebeu a hora, levantou rápido. Desculpa. Eu preciso terminar o turno. Helena também se levantou. Ricardo, espera. Ele parou. Você quer vir jantar? Sábado. Nada formal. Só comida e conversa. Ricardo hesitou. Eu tenho a Sofia. Traga ela. Ele ficou quieto por alguns segundos. Por quê? Helena sorriu. Porque eu gostei de conversar com você e porque eu faço um frango assado muito bom. Ricardo quase sorriu de volta. Quase. Eu vou pensar. Tudo bem. No sábado, Ricardo tocou a campainha do apartamento de Helena às 6h30. Sofia estava ao lado dele, cabelo preso num rabo de cavalo, vestido azul que ela tinha escolhido sozinha. Pai, ela é sua amiga? É. Amiga de trabalho? Mais ou menos. A porta se abriu.
Helena estava de calça jeans e blusa simples, cabelo solto. Sorriu ao ver Sofia. Oi, você deve ser a Sofia. Sofia acenou, tímida. Entra. Helena abriu espaço. O apartamento era pequeno, mas organizado. Cheirava a alecrim e alho. Sofia olhou tudo com curiosidade. Viu uma estante cheia de livros, um sofá verde, uma mesinha de centro com papéis espalhados. Você gosta de ler? Helena perguntou. Sofia assentiu. Tenho alguns livros de história ali, se quiser dar uma olhada. Sofia olhou para o pai. Ricardo concordou com a cabeça. Ela foi até a estante. Puxou um livro ilustrado sobre o sistema solar. Helena e Ricardo foram para a cozinha. Ela tirou o frango do forno, já dourado, e começou a cortar. Ricardo lavou as mãos na pia e pegou os pratos sem perguntar onde estavam. Você sempre sabe onde estão as coisas, Helena comentou. Hábito. Eles montaram a mesa juntos. Sofia sentou, ainda folheando o livro. Helena serviu. Comeram devagar, sem pressa. Sofia perguntou sobre os planetas. Helena respondeu com entusiasmo, gesticulando. Ricardo observava as duas, vendo a filha relaxar, vendo ela sorrir. Depois do jantar, Sofia pegou o lápis de cor que Helena ofereceu e começou a desenhar na mesa. Ricardo e Helena lavaram a louça lado a lado. Ela é esperta, Helena disse. É, demais às vezes. Puxa o pai. Ricardo não respondeu, mas algo suave passou pelo rosto dele. Helena secou as mãos. Ricardo, eu fiz uma pesquisa. Ele olhou para ela. Seu nome aparece em 3 papers publicados há 10 anos. Um deles tem quase 200 citações. Ricardo desviou o olhar. Isso não importa mais. Importa, sim. Helena apoiou as costas no balcão. Você não é só um zelador, nunca foi. Agora sou. Não precisa ser. Ricardo fechou a torneira, secou as mãos devagar. Helena, eu não posso voltar. Não tenho condições. A Sofia precisa de mim. Eu sei, não estou pedindo para você largar tudo. Ela cruzou os braços. Só estou dizendo que você não precisa fingir que esqueceu quem você é. Ele ficou quieto. Olhou pela janela da cozinha para a cidade iluminada lá fora. Eu não fingi. Eu só sobrevivi. Helena tocou o braço dele de leve. Então agora talvez seja a hora de fazer mais que isso. Ricardo não respondeu, mas também não se afastou. Na sala, Sofia virou a página do livro, absorta no desenho de Saturno e seus anéis. E pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu que talvez houvesse espaço para algo além de sobreviver. As semanas seguintes viraram uma rotina que Ricardo não sabia que precisava. Toda terça e quinta depois do turno, ele subia até a sala 304. Helena deixava a porta entreaberta. Sempre havia café quente numa garrafa térmica e 2 copos de papel. Ela trazia livros, artigos, problemas sem resolver. Não eram aulas formais, eram conversas. Na primeira semana, ela deixou 3 livros sobre a mesa. Peguei na biblioteca, pensei que você pudesse gostar. Ricardo pegou um deles. Teoria dos números. A capa estava gasta, as páginas amareladas. Ele abriu no meio. Leu alguns teoremas. Os olhos dele se moveram mais rápido, como se o cérebro estivesse voltando a funcionar em velocidade antiga. Posso levar? Pode, sem prazo. Ele levou os 3. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Ricardo sentou à mesa da cozinha. Abriu o primeiro livro. Começou a ler. Uma página virou 2. 2 viraram 10. Quando olhou para o relógio, já passava da meia-noite. Tinha esquecido como era estar imerso assim. Como era sentir o cérebro se esticar, alcançar, encaixar peças. Não era trabalho, era respirar. Na quinta-feira seguinte, Helena trouxe um problema. Estou travada nisso faz 2 dias. Você consegue dar uma olhada? Ricardo leu o enunciado. Problema de otimização. 3 variáveis. Restrições não lineares. Pegou um papel, começou a rabiscar. Helena puxou uma cadeira, sentou ao lado dele, observou enquanto ele testava abordagens, descartava algumas, ajustava outras.
Espera, ela disse. Tenta multiplicadores de Lagrange ali. Ricardo parou. Olhou de novo. Boa. Eles trabalharam juntos por 40 minutos. No final, Ricardo escreveu a solução. Helena conferiu linha por linha. Funcionou. Ricardo apoiou as costas na cadeira. Há quanto tempo você não resolvia um desses? Toda semana, mas não desse jeito. Ela apontou para o papel. Você vai direto no ponto. Não perde tempo. É porque eu vejo o padrão antes de começar. Isso é talento, Ricardo. Não é só prática. Ele não respondeu, mas algo dentro dele aqueceu. No mês seguinte, Sofia começou a ir junto. Ricardo não queria levá-la no começo, mas a babá que cuidava dela à noite ficou doente. Ele subiu com a filha pela primeira vez num sábado de manhã, quando Helena tinha marcado para revisar material de aula. Sofia entrou na sala acanhada, segurando a mão do pai. Helena sorriu. Oi, Sofia. Lembra de mim? Sofia assentiu. Eu trouxe uns lápis de cor. Você pode desenhar enquanto a gente trabalha? Sofia olhou para o pai. Ricardo concordou. Ela sentou no chão, perto da janela, espalhou os lápis e começou a desenhar. Ricardo e Helena se sentaram à mesa. Abriram livros, anotaram, discutiram. Sofia desenhava em silêncio. Às vezes olhava para cima, observando os dois. Viu o pai gesticulando, explicando algo. Viu Helena rindo de algo que ele disse. Viu os dois inclinados sobre o mesmo papel, ombros quase se tocando. Ela não sabia explicar, mas gostava daquilo. Na terceira semana, com Sofia presente, Helena trouxe um quebra-cabeça. Achei que ela ia gostar. Sofia montou no chão enquanto os adultos trabalhavam, mas a certa altura ela parou, levantou a cabeça. Pai, o que é integral? Ricardo piscou. Por quê? Você falou agora. Ele olhou para Helena, que sorriu de canto. Ricardo desceu do nível da mesa, sentou no chão ao lado da filha. É um jeito de somar coisas que não param de mudar. Sofia franziu a testa. Como assim? Ricardo pegou um papel. Desenhou uma curva simples. Imagina que você quer saber quanto de tinta precisa para pintar isso. Mas a linha não é reta. A integral faz isso. Ela soma tudo embaixo da linha. Sofia olhou, interessada. E dá certo? Dá. Você sabe fazer? Sei. Sofia pensou. Você é bom nisso? Ricardo hesitou. Helena estava observando, quieta. Ele olhou para a filha. Eu era. Agora estou meio enferrujado. Mas você está estudando de novo. Estou tentando. Sofia voltou ao quebra-cabeça. Então você vai ficar bom de novo. Ricardo não respondeu. Só passou a mão no cabelo dela e voltou para a mesa. Helena esperou ele sentar. Ela tem razão. Sobre o quê? Sobre você ficar bom de novo. Ricardo mexeu no café frio. Não é tão simples. Nunca é. Mas você está aqui. Isso já é alguma coisa. Os sábados viraram tradição. Ricardo, Sofia e Helena. Às vezes iam para a biblioteca. Outras vezes ficavam na sala dela. Em uma ocasião, Helena levou os dois para um café próximo ao campus. Sentaram numa mesa perto da janela. Sofia comeu panqueca com chocolate. Ricardo tomou café preto. Helena pediu chá. Você sempre gostou de matemática? Sofia perguntou para Helena. Sempre. Desde pequena. Meu pai também. Helena olhou para Ricardo. Ele estava olhando para fora, para os estudantes passando na calçada. Seu pai é um dos melhores que eu já vi. Sofia mordeu a panqueca. Ele não fala sobre isso. Eu sei. Ricardo finalmente virou a cabeça. Sofia, termina logo. A gente tem que ir. Ela obedeceu, mas devagar. No caminho de volta, Sofia segurou a mão do pai. Pai, você gosta da Helena? Ricardo quase tropeçou. Por que você está perguntando isso? Por que você sorri quando está com ela? Ele não sabia o que dizer. Ficou quieto até chegarem no ônibus. 2 meses depois da primeira conversa, Helena trouxe uma proposta. Tem um seminário semana que vem, sobre equações diferenciais parciais. Pensei que você pudesse gostar. Eu trabalho à noite. É de tarde, 3 horas, no auditório pequeno. Ricardo hesitou. Eu não sou aluno, não posso entrar assim. Eu te coloco como convidado.
Ninguém vai questionar, ele pensou. Fazia anos que não assistia a uma palestra acadêmica. Fazia anos que não se sentava no meio de gente discutindo matemática ao vivo. Está bom, eu vou. O auditório estava com umas 50 pessoas. Ricardo entrou discretamente. Sentou no fundo. Helena estava na terceira fileira. Ela virou, viu ele, acenou de leve. O palestrante começou. Ricardo se inclinou para a frente. A apresentação era densa, técnica. Alguns alunos pareciam perdidos, outros anotavam furiosamente. Ricardo só observava, absorvendo tudo. No meio da palestra, o apresentador cometeu um erro na dedução. Ricardo percebeu na hora. Viu a variável trocada, o sinal invertido. Esperou para ver se alguém ia comentar. Ninguém falou. Ele olhou para Helena. Ela também tinha percebido. Olhou para Ricardo, levantou as sobrancelhas. Ele balançou a cabeça. Não ia falar. Mas no final, durante as perguntas, Helena levantou a mão. Professor, na equação do slide 12, não deveria ser menos lambda ao invés de mais? O palestrante pausou. Voltou o slide. Conferiu. Você tem razão. Obrigado pela correção. Helena sorriu de leve e olhou para trás. Ricardo estava tentando não sorrir também. Depois da palestra, eles caminharam pelo campus. Ricardo com as mãos nos bolsos, Helena segurando a bolsa no ombro. Você percebeu na hora, né? Ela perguntou. Percebi. Por que não falou? Ricardo deu de ombros. Não era meu lugar. Era sim. Você entende isso melhor que metade da sala. Eles pararam perto de um banco vazio. Helena sentou. Ricardo ficou de pé. Mas depois, sentou também. Helena, eu não sei o que você quer de mim. Ela virou o rosto para ele. Eu não quero nada. Eu só quero que você volte a ser quem você era. Eu não sou mais aquela pessoa. Não precisa ser. Pode ser alguém novo, mas não pode ser alguém que finge que não sabe o que sabe. Ricardo olhou para o chão. Eu tenho medo. De quê? De querer isso de novo. De me envolver e perder tudo outra vez. Helena ficou quieta por um tempo. Você não vai perder. Não desta vez. Você não sabe disso. Não, mas eu sei que você não está sozinho agora. Ricardo levantou os olhos. Ela estava séria, sem sorrir, mas havia algo firme ali. Algo que não vacilava. Ele respirou fundo. Está bom. Está bom o quê? Está bom. Eu vou tentar. Helena sorriu. Não era um sorriso largo. Era contido, mas real. Isso é tudo que eu queria ouvir. Naquela noite, Ricardo voltou para casa e encontrou Sofia fazendo o dever de matemática na mesa da cozinha. Ele sentou ao lado dela, olhou os problemas. Frações. Precisa de ajuda? Não, já terminei. Ele conferiu. Todas corretas. Sofia olhou para ele. Pai, você parece mais feliz. Ricardo piscou. Pareço? Parece. Ele não sabia o que dizer. Passou a mão no rosto sentindo o cansaço de sempre, mas algo mais leve misturado. Talvez eu esteja. Sofia voltou ao caderno, mas sorriu de leve. Ricardo ficou ali, olhando para a filha, sentindo o peso dos últimos anos começar a ceder. Não desaparecia, não sumia, mas afrouxava, e pela primeira vez ele permitiu que isso acontecesse. Mais tarde, depois de Sofia dormir, ele abriu o livro de teoria dos números que Helena tinha emprestado. Começou a resolver os problemas do final do capítulo, um por um, metódico, focado. Às 2 da manhã, ele tinha resolvido todos. Fechou o livro, apoiou a testa nas mãos e, sozinho na cozinha silenciosa, deixou escapar um suspiro que carregava alívio. Ele estava voltando. Não ao que era, mas a algo novo. Algo que incluía Sofia, incluía Helena, incluía a matemática que nunca tinha realmente deixado de fazer parte dele. E isso, pela primeira vez em anos, parecia suficiente. Ricardo estava limpando o corredor do 3º andar quando viu Aline Vasconcelos sair de uma sala de reuniões. A professora parou, olhou na direção dele e seguiu em frente sem dizer nada. Mas o olhar tinha durado tempo demais. Ricardo continuou passando o pano, mas algo no estômago apertou.
2 horas depois, o supervisor de facilities, seu Jorge, bateu na porta da saleta onde Ricardo guardava os equipamentos. Oliveira, preciso falar com você. Ricardo largou o balde, enxugou as mãos. Algum problema? Seu Jorge, um homem de 50 e poucos anos, entrou e fechou a porta atrás de si. Ele segurava um envelope pardo. Recebia uma reclamação formal. Ricardo ficou imóvel. De quem? Doutora Aline Vasconcelos, Departamento de Matemática. Seu Jorge abriu o envelope, tirou uma folha impressa. Ela alega que você interrompeu uma palestra dela sem autorização, causou constrangimento público e excedeu suas funções como funcionário de manutenção. Ricardo sentiu o chão inclinar levemente. Eu só resolvi uma equação. Ela provocou a plateia. Eu participei. Ela diz que você não tinha permissão para estar lá durante o expediente. Eu estava trabalhando, limpando o auditório. Seu Jorge suspirou. Ricardo, eu acredito em você, mas ela tem peso aqui e ela quer que você seja removido do campus. Removido? Demitido. O silêncio que veio depois foi denso. Ricardo olhou para as próprias mãos, ainda úmidas de água sanitária. Eu tenho uma filha. Eu sei. Seu Jorge dobrou o papel de volta. Eu vou tentar segurar isso, mas ela foi direto ao reitor. Não sei quanto tempo eu consigo ganhar. Ricardo assentiu devagar. Obrigado por me avisar. Seu Jorge saiu. Ricardo ficou parado, sozinho na saleta, olhando para o carrinho de limpeza, para o esfregão encostado na parede. Tudo que tinha construído nos últimos anos, a estabilidade frágil, o salário modesto, a chance de cuidar de Sofia, estava ameaçado. E por quê? Porque tinha resolvido uma equação. No dia seguinte, Helena recebeu um e-mail. Assunto: reunião disciplinar, comparecimento obrigatório. Ela abriu. A mensagem era curta. O vice-diretor do departamento solicitava sua presença imediata para discutir conduta inadequada envolvendo pessoal não acadêmico. Helena leu 3 vezes. Fechou o notebook. Pegou o telefone, ligou para Ricardo. Alô? Ricardo, você recebeu alguma notificação? Ele hesitou. Recebi. Reclamação formal, ameaça de demissão. Eu acabei de ser convocada para uma reunião disciplinar. Ricardo ficou quieto do outro lado. Quando falou, a voz estava mais baixa. Helena, você não precisa se envolver nisso. Já estou envolvida. Não, você tem carreira. Você... Ricardo, para. Ela se levantou, começou a andar pelo escritório. Quem está por trás disso? Aline. Helena apertou os olhos. Claro que é ela. A reunião aconteceu numa sexta-feira, às 10 da manhã. Sala administrativa, mesa longa, 3 pessoas sentadas de um lado. Doutora Aline Vasconcelos, o vice-diretor do departamento Dr. Paulo César e uma representante de recursos humanos. Helena entrou sozinha, sentou do outro lado da mesa. Paulo abriu uma pasta. Doutora Guimarães, obrigado por comparecer. Não parecia opcional. Ele ignorou o comentário. Recebemos uma reclamação envolvendo sua conduta profissional. Helena cruzou os braços. Que conduta? Aline se inclinou para a frente. Você tem se encontrado regularmente com um funcionário de manutenção. Ricardo Oliveira, correto? Sim, fornecendo materiais acadêmicos, permitindo acesso a recursos do departamento, incluindo ele em atividades restritas a alunos e corpo docente. Helena não desviou o olhar. Ricardo é altamente qualificado. Ele tem formação acadêmica. Eu ofereci suporte a alguém que merece. Aline sorriu de lado, mas sem humor. Ele é um zelador. Ele é um matemático. Era. Agora, ele limpa banheiros. A voz de Aline era cortante. E você, ao tratá-lo como colega, prejudica a credibilidade do departamento. Cria confusão hierárquica, expõe a universidade a riscos. Que riscos? Reputacionais. Aline abriu as mãos. Aquele vídeo viralizou. A universidade virou piada. Professora humilhada por zelador, você acha que isso é bom para a nossa imagem? Helena inclinou para a frente.
Você foi humilhada porque subestimou alguém. Não foi culpa do Ricardo. Foi sua. O rosto de Aline endureceu. Cuidado, Helena. Ou o quê? Paulo interveio. Vamos manter a civilidade. A representante de RH folheou papéis. Doutora Guimarães, há também relatos de que a senhorita trouxe o senhor Oliveira e sua filha para eventos do campus sem autorização. Ele era meu convidado. Eu tenho esse direito. Não quando o convidado é um funcionário subordinado. Aline juntou as mãos sobre a mesa. Isso cria conflito de interesse. Helena respirou fundo, controlando a raiva. Ricardo não trabalha para mim. Ele não é subordinado a mim. E eu não estou violando nenhuma regra. Paulo olhou para Aline, depois para Helena. Doutora Guimarães, ninguém está questionando suas intenções, mas há uma questão de decoro, de limites. Decoro. Helena repetiu a palavra devagar, como se testasse o gosto. Vocês estão preocupados com decoro enquanto tentam demitir um homem por ser bom demais no que faz? Aline bateu a mão na mesa. Ele interrompeu minha aula. Você provocou a plateia. Disse que se casaria com quem resolvesse. Ele resolveu. Você não esperava ser confrontada. Não esperava ser ridicularizada por alguém que deveria estar limpando o chão. O silêncio que caiu foi pesado. Até Paulo pareceu desconfortável. A representante de RH anotou algo rapidamente. Helena se levantou. Se vocês quiserem me punir por ajudar alguém a voltar à academia, façam. Mas não vou parar. Paulo ergueu a mão. Ninguém falou em te punir. Só queremos que você reflita sobre... Eu já refleti. Helena pegou a bolsa. E se vocês demitirem Ricardo, eu vou tornar isso público. Vou mostrar os artigos que ele publicou. Vou mostrar que ele é mais qualificado que metade do corpo docente aqui. E vou deixar claro que a única razão para isso acontecer é vaidade ferida. Aline se levantou também. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. Helena foi até a porta, parou antes de sair. E vocês também, só não querem admitir. Ela saiu e fechou a porta com força. Ricardo estava na biblioteca quando recebeu a mensagem. Helena, curta e direta. Precisamos conversar. Urgente. Ele a encontrou no estacionamento perto do carro dela. Helena encostou no capô, cruzou os braços. Eles vão tentar te demitir. Ricardo já sabia, mas ouvir em voz alta doeu mais. O que você disse lá? A verdade. Que você é qualificado, que a Aline está sendo mesquinha, que isso é injusto. Helena, você não precisava... Precisava. Ela olhou diretamente para ele. Ricardo, você não fez nada errado. Nada. E eu não vou ficar quieta enquanto tentam te destruir por causa do ego ferido de uma professora arrogante. Ricardo passou a mão no rosto. Se eu perder esse emprego, eu não consigo pagar aluguel. Não consigo cuidar da Sofia. Você não vai perder. Como você sabe? Helena respirou fundo. Porque eu não vou deixar. Ricardo olhou para ela, viu a determinação ali, mas também viu o risco. Você pode perder sua posição também. Talvez, mas pelo menos eu vou dormir sabendo que fiz a coisa certa. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O vento frio de outubro varria folhas pelo estacionamento. Ricardo finalmente falou. Obrigado. Helena balançou a cabeça. Não me agradeça ainda. Isso está longe de terminar. Ele sabia que ela estava certa. Aquilo era só o começo. Aline Vasconcelos tinha influência, tinha conexões, tinha orgulho ferido, e mulheres assim não desistiam fácil. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 10 da manhã, sala de reuniões do Conselho Universitário, capacidade para 80 pessoas. Ricardo recebeu a notificação oficial 3 dias antes, comparecimento obrigatório. Tema: conduta inadequada e violação de normas institucionais. Ele leu a carta na cozinha sentado à mesa. Sofia estava na escola. A casa estava em silêncio. Dobrou o papel devagar e guardou na gaveta. Naquela noite, Helena ligou. Você viu? Vi.
Eles vão tentar te crucificar na frente de todo mundo. Ricardo olhou pela janela. Eu sei. Você tem direito a um representante. Eu posso... Não. Ele interrompeu, mas sem rispidez. Você já fez demais. Não quero que você se queime mais por minha causa. Helena ficou quieta por um segundo. Ricardo, eu não estou fazendo isso por obrigação. Estou fazendo porque é o certo. Eu sei, mas eu preciso enfrentar isso sozinho. Ela não gostou, mas respeitou. Tudo bem, mas eu vou estar lá. Não precisa. Eu vou. Na manhã da audiência, Ricardo vestiu a única camisa social que tinha. Calça preta, sapatos simples. Olhou no espelho do banheiro. Não parecia um zelador. Não parecia um acadêmico. Parecia alguém no meio do caminho. Sofia bateu na porta. Pai, você está bonito. Ele abriu. Ela estava de uniforme, mochila nas costas. Obrigado, filha. Você vai ficar bem? Ricardo se agachou, ficou na altura dela. Vou. Promete? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Prometo. Deixou Sofia na escola e seguiu para o campus. Entrou pela porta principal, não pela lateral de funcionários. Subiu as escadas até o segundo andar do prédio administrativo. O corredor estava cheio. Alunos, professores, alguns jornalistas. Helena estava encostada na parede, segurando uma pasta. Quando viu Ricardo, se aproximou. Você não veio sozinho. Ele olhou ao redor. O que é tudo isso? O vídeo viralizou de novo. As pessoas querem saber o que vai acontecer com você. Ricardo sentiu o estômago revirar. Eu não queria isso. Eu sei, mas agora é tarde demais. A porta se abriu. Um assistente chamou. Ricardo Oliveira. Ele entrou. A sala estava configurada como um tribunal improvisado. Mesa longa à frente, cadeiras ao redor. Do lado esquerdo, Aline Vasconcelos, de blazer cinza, postura ereta. Ao lado dela, Paulo César e 2 membros do conselho. Do lado direito, uma cadeira vazia. Para Ricardo. No fundo da sala, arquibancadas. Pelo menos 50 pessoas. Helena sentou na primeira fileira. O reitor, Dr. Osvaldo, um homem de cabelos brancos e óculos de armação dourada, bateu o martelo. Vamos começar. Sr. Oliveira, sente-se, por favor. Ricardo sentou. Manteve as mãos sobre a mesa, firmes. Osvaldo abriu uma pasta. Esta audiência foi convocada para avaliar alegações de conduta inadequada. Doutora Vasconcelos apresentará suas queixas. O Sr. Oliveira terá a oportunidade de responder. Vamos manter o decoro. Ele olhou para Aline. Doutora. Vasconcelos, pode começar. Aline se levantou. Ajeitou o blazer. Obrigada, reitor. Estou aqui porque a integridade desta instituição foi comprometida. Ela apontou para Ricardo. Este homem, funcionário de manutenção, interrompeu uma palestra oficial sem autorização. Criou um espetáculo público que viralizou nas redes sociais, expondo a universidade ao ridículo. Ele excedeu suas funções, desrespeitou a hierarquia acadêmica e causou danos à reputação do departamento de matemática. Algumas pessoas na plateia murmuraram. Osvaldo bateu o martelo. Silêncio. Aline continuou. Além disso, ele tem recebido tratamento preferencial de membros do corpo docente, especificamente a doutora Helena Guimarães, que o incluiu em atividades restritas. Isso cria precedentes perigosos. Se permitirmos que funcionários de apoio se comportem como acadêmicos, perdemos a estrutura que sustenta esta universidade. Ela sentou satisfeita. Osvaldo olhou para Ricardo. Senhor Oliveira, o que você tem a dizer? Ricardo respirou fundo. Levantou. A sala ficou em silêncio. Eu não interrompi nada. Eu estava trabalhando, limpando o auditório. A doutora Vasconcelos fez uma provocação aberta. Perguntou quem conseguia resolver a equação. Eu perguntei se podia tentar. Ela permitiu. Ricardo manteve a voz calma. Resolvi a equação. Fui embora. Não pedi atenção. Não gravei nada. Não fiz nada além de responder ao desafio que ela mesma lançou. Aline se levantou de novo, interrompendo. Você não tinha credenciais para... Deixe ele terminar, Osvaldo ordenou. Ricardo continuou.
Eu não desrespeitei hierarquia. Não desrespeitei ninguém. Só mostrei que sei fazer aquilo. E se isso causou constrangimento, não foi culpa minha. Foi porque ninguém esperava que um zelador soubesse matemática. Um aluno na plateia começou a aplaudir. Outros seguiram. Osvaldo bateu o martelo. Ordem! Aline se inclinou para a frente, voz mais alta. Você não é matemático, você abandonou a carreira, você... Helena se levantou. Posso falar? Osvaldo hesitou. Doutora Guimarães, isso não é... Eu tenho informações relevantes. Osvaldo suspirou. Seja breve. Helena abriu a pasta que segurava. Ricardo Oliveira tem 3 artigos publicados em revistas de matemática de alto impacto. Um deles, sobre aplicações de teoria dos grafos, tem 197 citações. Ela tirou cópias, passou para o reitor, incluindo uma citação em um artigo da própria doutora Vasconcelos. A sala explodiu em murmúrios. Aline ficou pálida. Helena continuou. Ricardo foi aceito no programa de doutorado com bolsa integral há 12 anos. Ele não terminou porque sua esposa morreu no parto. Ele largou tudo para cuidar da filha. Trabalhou como zelador porque precisava sobreviver. Mas ele nunca deixou de ser um matemático. Osvaldo olhou para Aline. Isso é verdade? Você citou o trabalho dele? Aline abriu a boca, fechou. Eu não me lembro de todos os nomes que cito. Um professor na plateia levantou a mão. Eu me lembro. O artigo do Oliveira é referência na área. Eu uso ele em aula. Outro professor se levantou. Eu também. É um trabalho sólido. Aline tentou retomar o controle. Isso não muda o fato de que ele... Que ele o quê? Helena cortou. Que ele te envergonhou? É disso que isso se trata? Você não aguenta aceitar que alguém sem título atual te superou numa sala cheia de gente? Isso é difamação. É a verdade. Osvaldo bateu o martelo 3 vezes. Chega, todos sentados. Helena sentou. Aline também, mas com o rosto vermelho. Osvaldo olhou para Ricardo. Senhor Oliveira, por que você nunca mencionou sua formação? Ricardo ficou de pé de novo. Porque não importava, eu sou zelador. Faço meu trabalho, cuido da minha filha. O que eu fiz antes não paga as contas. Mas você claramente tem capacidade para... Capacidade não é suficiente. Ricardo interrompeu, voz firme, mas sem raiva. Eu não tenho tempo para voltar a estudar. Não tenho dinheiro para isso. Tenho uma criança de 8 anos que depende de mim. Então eu limpo chãos e não tenho vergonha nisso. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo continuou. Eu não vim aqui para pedir desculpas. Não fiz nada errado. Resolvi uma equação. Conversei com uma professora que me respeitou como pessoa. Tentei manter viva uma parte de mim que achei que tinha morrido. Se isso é crime, então eu sou culpado. Uma aluna se levantou na plateia. Reitor, eu estava lá no auditório. A doutora Vasconcelos provocou ele. Foi arrogante. O Ricardo só respondeu. Outro estudante se levantou. Eu gravei o vídeo. Posso mostrar. O Ricardo foi educado o tempo todo. Mais vozes se juntaram. Ele não fez nada de errado. A professora que está sendo injusta. Demitir ele seria um absurdo. Osvaldo levantou a mão pedindo silêncio. Olhou para Aline. Doutora Vasconcelos, suas acusações parecem ser pessoais. Aline ficou rígida. Eu apenas defendo os padrões desta instituição. Ou defende seu ego, alguém murmurou na plateia. Osvaldo se inclinou para trás, retirou os óculos, limpou as lentes. Colocou de volta. Vou ser direto. O Sr. Oliveira não violou nenhuma norma institucional. Ele respondeu a uma provocação pública feita por uma professora. Ele demonstrou competência que, francamente, deveria ser celebrada, não punida. Aline começou a protestar, mas... Não terminei. Osvaldo a cortou. Doutora Vasconcelos, sugiro que reflita sobre suas motivações aqui, porque, do meu ponto de vista, o único comprometimento à reputação desta universidade vem de tentarmos demitir um homem por ser bom demais no que faz. A plateia explodiu em aplausos.
Osvaldo bateu o martelo, mas deixou o barulho continuar por alguns segundos antes de pedir ordem. Ele olhou para Ricardo. Senhor Oliveira, você não será demitido. Suas funções permanecem inalteradas. E se houver retaliação de qualquer natureza, quero ser informado imediatamente. Ricardo assentiu, mas não sorriu. Só respirou fundo, como se finalmente conseguisse encher os pulmões. Osvaldo se levantou. Audiência encerrada. As pessoas começaram a sair. Aline saiu rápido sem olhar para ninguém. Alguns alunos cercaram Ricardo, apertaram a mão dele, tiraram fotos. Helena esperou a multidão se dispersar. Quando finalmente ficaram sozinhos no canto da sala, ela se aproximou. Você está bem? Ricardo olhou para ela. Pela primeira vez naquela manhã, algo suave passou pelo rosto dele. Estou. Você foi incrível. Só falei a verdade. Foi mais que isso. Helena tocou o braço dele. Você se defendeu. Você não deixou eles te diminuírem. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mãos que limpavam chãos. Mãos que resolviam equações. Mãos que seguravam Sofia quando ela tinha medo no escuro. Eu só quero viver em paz. Eu sei e agora você pode. Eles saíram juntos. No corredor, alguns alunos ainda esperavam. Um deles estendeu a mão. Senhor Oliveira, o senhor dá aulas particulares? Ricardo piscou. Não. Devia. A gente pagaria. Ele não soube o que responder. Helena sorriu. A gente conversa sobre isso depois. Desceram as escadas, saíram para o campus. O sol estava alto, o ar frio, mas claro. Ricardo parou na calçada, olhou para o prédio de matemática à distância. Tinha passado anos evitando aquele lugar. Anos fingindo que não fazia parte daquele mundo. Mas agora, pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse espaço para ele ali. Não como era antes, mas como algo novo. E isso, finalmente, parecia possível. 6 semanas depois da audiência, Ricardo recebeu um e-mail do reitor. Assunto: proposta de posição acadêmica. Ele abriu na biblioteca durante o intervalo. Leu 2 vezes, depois uma terceira. Helena estava ao lado dele, organizando livros. O que foi? Ricardo virou o laptop. Ela leu, os olhos se alargando. Pesquisador associado, bolsa integral, acesso completo às instalações. Ricardo ainda olhava para a tela. Eles querem que eu volte. Claro que querem. Você é bom demais para estar limpando o chão. Ele ficou quieto. Helena sentou ao lado dele. Você vai aceitar. Não sei se consigo. A Sofia... A bolsa cobre benefícios, diz aqui. Plano de saúde, auxílio creche. Você pode colocar ela na escola do campus. Ricardo leu de novo, mais devagar. Era real. Estava acontecendo. Eu vou pensar. Helena sorriu. Você sempre diz isso. Ricardo aceitou. A transição levou 3 semanas. Ele saiu do uniforme cinza, recebeu um crachá novo. Não de funcionário, de pesquisador. Ganharam uma sala pequena no 4º andar, com janela voltada para o pátio central. Mesa, computador, estante vazia, esperando ser preenchida. Sofia foi matriculada na escola do campus com bolsa integral. Ela usava uniforme azul agora, carregava mochila nova. No primeiro dia, Ricardo a acompanhou até a porta da sala. Pai, eu estou nervosa. Eu sei, mas você vai gostar daqui. Como você sabe? Porque você é esperta, e as crianças vão ver isso. Sofia apertou a alça da mochila. Você vai ficar por perto? Vou, no prédio do lado. Se precisar de mim, é só mandar chamar. Ela respirou fundo e entrou. Ricardo ficou do lado de fora por alguns minutos, observando pela janela. Viu Sofia sentar, viu outras crianças se aproximarem, viu ela sorrir pela primeira vez desde que chegaram. Algo apertou no peito dele, mas era bom. Helena se tornou oficialmente sua parceira de pesquisa. Eles dividiam projetos, publicavam juntos, revisavam o trabalho um do outro. Passavam horas na sala, discutindo problemas, rabiscando no quadro branco que tinham instalado na parede. Uma tarde, ela parou no meio de uma dedução.
Ricardo, você percebe que a gente está escrevendo um artigo que pode ser aceito em revista de primeira linha? Ele olhou para o rascunho. Você acha? Eu sei, isso aqui é sólido. Ricardo apoiou as costas na cadeira. Havia meses que não publicava nada. Anos, na verdade. E agora estava de volta como se o tempo não tivesse passado. Obrigado. Helena franziu a testa. Por quê? Por me trazer de volta. Ela balançou a cabeça. Eu não te trouxe. Você sempre esteve aqui. Só precisava de um empurrão. A primeira palestra de Ricardo foi em outubro. Um seminário interno, plateia de 30 pessoas. Ele preparou os slides com cuidado, revisou 3 vezes. Na manhã da apresentação, Sofia apareceu na sala dele antes de ir para a aula. Pai, boa sorte. Obrigado, filha. Você vai ser ótimo. Ele sorriu. Como você sabe? Porque você sabe muito. Ricardo abaixou até a altura dela, ajeitou a mochila nas costas da menina. Se eu travar lá na frente, você vem me salvar? Sofia riu. Não, pai. Você tem que fazer sozinho. A palestra correu bem. Ricardo falou sobre aplicações de análise funcional em otimização. Respondeu perguntas com clareza, mostrou dados, discutiu limitações. No final, alguns professores o parabenizaram. Um deles perguntou se ele consideraria lecionar no semestre seguinte. Ricardo hesitou. Eu nunca dei aula. Você devia tentar. Tem jeito para isso. Helena, sentada na primeira fila, concordou com a cabeça. No fim de novembro, Ricardo e Helena foram jantar. Sozinhos. Sofia estava na casa de uma colega de classe, primeira vez que tinha sido convidada. O restaurante era simples, italiano, perto do campus. Eles sentaram perto da janela. Pediram vinho, massas, conversaram sobre trabalho, sobre Sofia, sobre projetos futuros. A certa altura, Helena parou de falar e só olhou para ele. O quê? Ricardo perguntou. Você parece diferente. Como assim? Mais leve. Ricardo mexeu no copo de vinho pensando. Talvez eu esteja. É bom ver. Eles terminaram de comer devagar. Na saída caminharam pelo campus. A noite estava fria, mas sem vento. As luzes dos prédios estavam acesas, janelas iluminadas como pequenas vidas acontecendo dentro. Helena parou perto de um banco. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você ainda pensa nela? Na sua esposa? Ricardo não esperava a pergunta, mas não desviou. Todo dia. Sinto muito. Eu não devia... Não, ele interrompeu. Tudo bem perguntar. Sentou no banco. Helena sentou ao lado. Eu penso nela. Sempre vou pensar. Mas não dói como antes. Agora é diferente. Como se ela fizesse parte de mim, mas não me impedisse de seguir. Helena ficou quieta. Ricardo olhou para ela. Você me ajudou com isso. Sem saber. Como? Me mostrando que ainda havia lugar para mim. Não como eu era, mas como eu podia ser. Helena sorriu de leve. Você fez isso sozinho. Não, não fiz. Eles ficaram sentados por mais tempo lado a lado, sem pressa. Nenhum dos dois mencionou o que estava crescendo entre eles. Não precisavam. Estava ali, no silêncio, na proximidade, no jeito como as mãos deles quase se tocavam no espaço entre os dois. Em dezembro, Ricardo publicou o primeiro artigo em 10 anos. Helena era a coautora. O paper foi aceito com revisões mínimas. No dia que receberam a confirmação, Sofia estava fazendo o dever na sala dele. Pai, o que é isso? Um artigo que eu escrevi. Foi aceito. Sofia olhou para a tela. Não entendia nada do conteúdo, mas via o nome do pai ali, impresso, oficial. Você é famoso? Ricardo riu. Não, só publiquei um trabalho. Mas é importante? É. Sofia voltou ao caderno, mas sorriu. Mãe ia gostar de ver. Ricardo parou. Olhou para a filha. Ia, sim. Sofia não levantou os olhos, mas acrescentou baixo. Eu gosto de ver também. Ricardo não disse nada. Só passou a mão no cabelo da filha e voltou ao computador. Naquela noite, sozinho no apartamento depois de Sofia dormir, ele abriu a caixa no armário. Dentro, fotos antigas, cartas, o anel de casamento de Isabela. Pegou uma foto dos dois, tirada anos antes. Isabela sorrindo, ele ao lado, mais jovem, mais inteiro.
Olhou por um longo tempo. Depois guardou de volta, com cuidado, e fechou a caixa. Não estava esquecendo. Nunca ia esquecer. Mas estava vivendo. E isso, finalmente, era suficiente. 5 anos depois, o auditório estava cheio. Ricardo ajustou o microfone, olhou para as fileiras de cadeiras ocupadas. Reconheceu alguns rostos, ex-alunos, colegas, funcionários da universidade. Na terceira fileira, Helena segurava um caderno, caneta na mão. Ao lado dela, Sofia, agora com 13 anos, cabelo mais comprido, postura mais ereta. Ricardo começou a palestra. O tema era equações diferenciais aplicadas, mas desta vez não havia provocação, não havia desafio arrogante. Só matemática pura, explicada com clareza, construída passo a passo. No meio da apresentação, ele fez uma pausa. Alguns de vocês sabem minha história, outros não. Mas há 5 anos eu estava limpando este auditório. Hoje eu ensino nele. Ele apontou para o quadro. A diferença entre aquele momento e este não é talento, é oportunidade. Um funcionário da manutenção, sentado no fundo, acenou de leve. Ricardo retribuiu. Depois da palestra, Ricardo foi para o escritório. A sala tinha mudado. Estantes cheias agora, diplomas na parede, fotos sobre a mesa. Uma delas mostrava Sofia, aos 8 anos, sentada ao lado dele na biblioteca vazia, caderno aberto, lápis na mão. Ele olhava para aquela foto todos os dias. Helena entrou sem bater. Sua aula foi ótima. Você sempre diz isso, porque sempre é. Ela deixou a bolsa na cadeira. O reitor quer falar com você. Ricardo franziu a testa. Sobre o quê? O programa de bolsas. Eles querem expandir. O programa Oliveira tinha começado 2 anos antes. Uma iniciativa simples. Funcionários da universidade, zeladores, seguranças, pessoal da cantina podiam se inscrever para estudar. Sem custo, sem burocracia. Só precisavam demonstrar interesse. No primeiro semestre, 7 pessoas se inscreveram. No segundo, 23. Agora, mais de 60 funcionários estudavam enquanto trabalhavam. Alguns faziam graduação, outros apenas cursos livres. Não importava. O que importava era a porta aberta. Ricardo coordenava o programa com a ajuda de Helena. Eles revisavam inscrições, ofereciam tutoria, conectavam pessoas a professores. Não era glamuroso, mas funcionava. Uma das primeiras beneficiadas foi Dona Beth, que trabalhava na cantina havia 15 anos. Ela se formou em pedagogia no ano anterior. Na cerimônia de colação de grau, abraçou Ricardo com força. Obrigada por acreditar. Ele não soube o que dizer. Só retribuiu o abraço. Sofia entrou na sala, mochila nas costas. Pai, terminei a prova. Ricardo olhou o relógio. Já você tinha 2 horas. Não precisei de tudo. Helena pegou a mochila dela, conferiu os cadernos. Matemática avançada, né? Sofia deu de ombros. Foi tranquilo. Ricardo e Helena trocaram olhares. A menina tinha facilidade assustadora. Resolvia problemas que alunos de graduação travavam. Mas ela não carregava peso, não sentia pressão, só gostava. Quer almoçar? Ricardo perguntou. Quero. Mas antes, posso ir na biblioteca? Pode. A gente te encontra lá. Sofia saiu. Helena sentou na beirada da mesa. Ela vai longe. Eu sei, mais longe que você. Ricardo sorriu de lado. Tomara. À noite, depois do jantar, Ricardo e Helena caminharam pelo campus. O mesmo trajeto que faziam anos antes, quando tudo era incerto, quando ele ainda não sabia se cabia ali. Agora sabia. Passaram pelo prédio de matemática, pelas salas iluminadas onde alunos estudavam até tarde. Passaram pela biblioteca, pelas mesas ocupadas. Passaram pelo auditório onde tudo tinha começado. Ricardo parou na frente. Helena parou ao lado dele. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Não, e você? Nunca. Ele segurou a mão dela. Não era um gesto grandioso. Era simples, natural. Construído ao longo de anos. Eles voltaram para casa. Sofia já estava dormindo. Ricardo entrou no quarto dela.
cobriu melhor, apagou a luz do abajur. Ficou parado por um segundo, olhando para a filha, vendo traços de Isabela misturados com os dele. Na sala, Helena preparava café. Ricardo sentou no sofá. Pegou um livro da mesinha. Teoria de grupos. Marcadores coloridos entre as páginas. Você nunca para, né? Helena comentou, entregando a xícara. Nem você. Ela sentou ao lado dele. Ficaram quietos, cada um lendo, o som suave das páginas virando, o cheiro de café enchendo o ambiente. Lá fora, a cidade continuava acordada. Luzes se moviam, vidas aconteciam, histórias se cruzavam. No escritório de Ricardo, pendurado na parede ao lado dos diplomas, havia um quadro emoldurado. Dentro, uma foto impressa de um post viral. A imagem mostrava ele, 5 anos antes, de uniforme cinza, resolvendo uma equação em um quadro. Embaixo, alguém tinha escrito à mão: "Nunca subestime ninguém. Você não sabe a história completa." Centenas de milhares de pessoas tinham compartilhado aquela imagem. Dezenas de milhares tinham contado suas próprias histórias de superação, de recomeços, de segundas chances. Ricardo não procurava fama. Nunca procurou. Mas sem querer, sem planejar, ele tinha se tornado símbolo de algo maior. De que conhecimento não pertence a uma classe, de que talento não se perde, só adormece, de que um único momento de coragem pode reescrever tudo. E talvez o legado mais importante não fosse o que ele tinha escrito em papers ou ensinado em salas de aula. Fosse o que ele tinha mostrado para pessoas como ele, que perderam tudo, que recomeçaram do zero, que ainda carregavam dor, mas seguiam em frente, que ainda havia lugar para elas, que ainda havia tempo, que nunca era tarde demais para voltar a ser quem sempre foram. E às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que veja além do uniforme, além da superfície, além do que o mundo decidiu que ela deveria ser. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma segunda chance. E de coragem para aceitá-la.